E aí, pessoal, tudo bem? Essa aula vai ser sobre a resolução, né, da lista de estequiometria, aquela lista que eu passei por último, né, de revisão. Então, os exercícios de estequiometria, vou passar aqui bem rapidão. Vai ter sempre essa cara aqui. Então, o exercício vai dar uma reação e a gente vai ter que montar essa tabela aqui. Porque o que vai acontecer? O exercício vai dar uma informação e vai pedir outra. Ele vai dar uma e pedir outra. Então, por exemplo, ele deu, não sei, 50 gramas de A. Então, você vai colocar o dado na tabela. Tá vendo ali, ó, massa 50 gramas de A. A massa molar você vai calcular. E aí ele vai pedir alguma coisa, por exemplo, qual que é a massa formada de C? Então, você coloca um X aqui. É isso, tá? E coloca aqui as massas molares que você vai utilizar. Então, como que você sai do 50 e vai até o X? A gente vai achar o número de mols, depois achar o outro número de mols e achar o que a gente quer, que é a massa. Então, é sempre esse movimento. Sobe, vira, desce. Sobe, vira, desce. E se ele quisesse, por exemplo, volume de D? Então, você viria até aqui, ó, o D, e desce até o volume. É isso. Então a gente tem que saber como converter de massa para mol, de mol para massa e de volume para mol. Massa-mol, a gente utiliza essa fórmula aqui que é muito importante. Então, o número de mols, que é o N, é igual a massa dividido pela massa molar. Tá? Massa em gramas dividido pela massa molar. Como que a gente converte para volume? Usando esse dado aqui, ó, que 1 mol de gás, qual é o volume que ele ocupa? 22,4 litros, nas condições normais de temperatura e pressão. Certo? Átomos e moléculas, você pode usar essa linha se o exercício pedir, mas aqui não cai. É muito raro, tá? De ele pedir número de mols de alguma coisa. Mas caso peça, você usa esse número aqui. Então, por exemplo, deu 3 mols de A. Quantas moléculas que são? 3 vezes 6 vezes 10 a 23, porque 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Então, 3 vai ser 3 vezes mais, né? Daria 18 vezes 10 a 23. Vai ficar mais claro quando a gente estiver fazendo os exercícios. Então, ó, vamos fazer isso aqui junto. Lê o exercício e vê o que ele dá e o que ele quer de você. Tá? Então, eu vou grifar aqui. O carbonato de sódio, utilizado na fabricação de vidros, é obtido pela reação do carbonato de cálcio com cloreto de sódio, representado pela equação. Ele deu a reação já. Considerando o rendimento de 100%, quando ele fala rendimento 100%, você não precisa se preocupar com rendimento. Isso a gente vai ver mais para frente. Para cada tonelada de carbonato, então aqui ó a informação. Tonelada de carbonato de cálcio. Qual é a quantidade de carbonato de sódio? Então ele deu a massa de carbonato de cálcio e ele quer saber a massa de carbonato de sódio. Joga tudo na tabela. Então, ó, a massa de carbonato de cálcio está aqui embaixo na massa, na segunda linha. 1 milhão. Por que eu coloquei 1 milhão? 1 milhão de gramas, né? Porque a gente coloca em gramas aqui, tá? Dá 1 milhão de gramas é 1 tonelada. E aqui em cima você coloca as massas molares. Massa molar do CaCO3 e massa molar do Na2CO3. Como que eu calculei isso? Tá vendo que é dado aqui, ó? A massa molar. Como que a gente calcula a massa molar do CaCO3? Massa do cálcio. Quanto que é lá? 40, tá vendo? Do C. O C é 12, então mais 12. O oxigênio é quanto? 16. Mas tem quantos oxigênios na molécula? Tá vendo? Tem 3 aqui, ó. Então é 3 vezes 16. Então você faz 40 mais 12, mais 16, mais 16, mais 16. Dá quanto? 100. Essa é a massa molar do CaCO3. Faz a mesma coisa aqui para o Na2CO3, vai dar 106. Completou a tabela? Agora nós vamos
Colocou todos os dados, nós vamos completar agora. Achar o x. Então é sempre aquele movimento. Sobe, vira, desce. A gente não tem 1 milhão aqui? Sobe. Então, se a gente tem a massa e tem a massa molar, é só utilizar a fórmula. Fica lá, ó. A gente não quer saber o número de mols aqui, ó. Mol. Número de mols, que é o N, é o que? A massa dividido pela massa molar. 1 milhão dividido por 100, que dá 10 mil. Coloca aqui, ó, 10 mil, então. Achamos o mols de CaCO3? Sim, agora a gente vem para cá. Vira. A gente quer achar o número de mols de Na2CO3, que é o que o exercício quer, né? Como que a gente acha isso? A gente olha para a reação, para os números que estão aqui na frente, ó. Tá vendo que aqui é um 2? Aqui não tem nada, aqui não tem nada e aqui não tem nada? São os coeficientes estequiométricos. O que que a reação está falando, então? Que 1, quando não tem nenhum número, é 1. 1 mol de CaCO3 reage formando 1 mol de Na2CO3. Então, a relação é 1 para 1. Se é 1 para 1, se tivesse reagido 2, ia formar 2. Se reagisse 3, ia formar 3, é a mesma quantidade. Se fosse 10, ia ser 10. Como é 10 mil, vai ser quantos que vai ser formado aqui? 10 mil. Certo? Então, para completar essa linha aqui, ó, do mol, a gente tem que ver a relação. A relação dada pela reação. Certo? Sobe, vira, desce. A gente tem a massa molar e a gente tem o número de mols. A gente quer a massa, né? É só utilizar na reação de novo lá, na equação. O N é 10 mil. A gente está fazendo esse aqui agora, ó. O N é 10 mil. A massa eu não sei, porque eu quero descobrir. E a massa molar é 106. Passo 106 multiplicando aqui, ó. Vai dar quanto? 1 milhão e 60 mil gramas. Em quilos vai dar 1.060. Letra C, certo? Então a gente sai de gramas, massa de CaCO3, vai para mol, de mol vai para mol daquilo que você quer, volta para massa. Então sobe, vira, desce. Esse aqui é de marcar X. Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos lá então, assinale a correta. Então aqui a gente tem a queima, né, do etano, que é esse gás aqui. Quando ele queima, forma CO2 e água. Vamos lá. O que ele diz aqui? A combustão completa de 1 mol de etano produz 6 mols de água. Olha para a reação. 1 mol de etano forma 6 mols de água? Não, né? Para formar 6 mols de água, preciso queimar quantos mols de etano? 2. É o que a reação fala, né? 2 para 6. Então, não é 1 mol, é 2 mols. Se tivesse 1 mol de etano queimando, ele está formando 3 mols de água, né? Metade. A completa combustão de 28 litros de etano produz 56 litros de gás carbônico. O gás carbônico é o CO2. Então, a relação aqui não é 2 para 4? 2 de etano para 4 de CO2? Não é o dobro? Então, o volume tem que ser o dobro, tá? Porque a relação de volume é igual ao mol. É 1 para 1, 2 para 2, sabe? É a relação dada pela reação. Então, se a relação aqui é de 2 para 4, é o dobro, então aqui tem que ser o dobro também. Quanto que é 28 vezes 2? 56. Então tá certo essa. Entenderam? A reação está falando que 2 mols de etano formam 4 mols de CO2. É 2 vezes mais. Então, se reagiu 28 litros, vai formar 56 litros. É o dobro. Por que as outras estão erradas? A C fala que não é possível saber o número de moléculas em 22 litros de gás etano na CNTP. Tem sim, porque 22,4, lembra lá que eu falei no começo? É 1 mol. 1 mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Então tem como saber.
O volume ocupado por 60 gramas de etano na CNTP é igual a 448 litros. Por que essa está errada? Aqui você teria que usar a tabela. Então você tem que converter gramas para mol. A massa molar aqui, se você calcular do C2H6, vai dar 30. Então o número de mols é 30, 60, né, que é a massa. O número de mols é a massa, 60, dividido por 30, que é a massa molar do C2H6. Dá 2 mols. Se o volume molar, 1 mol, tem 22,4 litros, 2 mols vai ser 44,8. Tá? Então não é 448. De acordo com a equação química, o volume molar ocupado pelo CO2 será sempre igual à metade do volume molar ocupado pelo etano. Não, o volume molar é o volume ocupado por 1 mol de gás. 1 mol de gás, seja ele qual gás for, vai ocupar quanto? 22,4 litros, tá? Esse é o volume molar. Qualquer gás na CNTP vai ocupar esse volume, certo? Então não é igual a metade. É igual. 3. Pausa o vídeo e tenta resolver. Vamos lá, então. Uma instalação petrolífera produz... Ó, ele já está te dando alguma coisa. O que ele deu? 12,8 kg de SO2 por hora. A liberação desse gás poluente pode ser evitada usando calcário. Calcário é isso aqui, tá? CaCO3, carbonato de cálcio. O qual, por decomposição, fornece cal, que reage com SO2, formando CaSO3, de acordo com as equações. Deu duas equações, aqui é diferente, né? Porque tem duas equações. Qual a massa mínima de calcário? Então, isso que ele quer. Então, ele te deu algo e pediu algo. Por dia, necessária para eliminar todo o SO2 formado. Suponha 100% do rendimento. Então, a gente tem que juntar essas equações em uma só. Como que a gente junta? É igual a lei de Hess. Então, tudo que tem de um lado e tem do outro, a gente joga fora. O CaO está à esquerda e à direita da seta. Então, quando a gente juntar as reações, ele some, né? Porque ele subtrai e soma. Então, ele some da reação total. Vai ficar assim, ó, quando a gente juntar as duas reações. Quem está do lado direito da seta continua do lado direito, que é o CaCO3 e o SO2. Quem está do lado... Esse é o lado esquerdo, né? Quem está do lado direito, o SO2 e o CaCO3 continua do lado direito. Só juntei as duas. E aí, o que o exercício dá? Massa de SO2, né? Tá aqui. O que ele quer? A massa de carbonato de cálcio, de calcário, X. Coloca aqui em cima as massas molares. Agora é só fazer a mesma coisa. Sobe, vira e desce. Como que eu acho o número de mols de SO2? É só usar a fórmula. Número de mols é o quê? Massa 12,8 dividido pela massa molar, que é 64. Quanto que é 12,8 dividido por 64? 0,2. Então, achamos, coloca lá. Vamos completar a tabela. 0,2 mols. A relação estequiométrica é de quanto para quanto? Olha aqui. 1 para 1. 1 para 1 é o mesmo número. Então, se aqui é 0,2, aqui também vai ser 0,2. Certo? Tá, agora CaCO3. Descobrimos o número de mols. Qual que é a massa? É só usar a mesma fórmula. Número de mols é 0,2 vezes a massa, que é o X, dividido pela massa molar, que é 100. Quanto que é 100 vezes 0,2? Vai dar 20. Então, nós temos aí 20 quilos.
Por que que é quilo e não grama, se eu falei que era gramas? Porque aqui, ó, 12,8 eu usei quilo, tá? Como a alternativa pede em quilo, você não precisa transformar para grama para depois transformar para quilo de volta. Usa quilo mesmo, não tem problema. 20 quilos. Não tem resposta para isso. Vamos ler o exercício com calma. Uma instalação produz 12,8 kg de SO2 por hora. Então, ele produz 20 kg de calcário por hora. Só que o exercício aqui é por dia, né? Então, você faz 20 vezes 24, porque um dia tem 24 horas. Vai dar aqui 480. Então, por dia é formado 480 quilos. Letra C, tá? De calcário. Beleza? É sempre a mesma coisa. Esse aqui é diferente. Então, esse aqui eu preciso explicar duas coisas. O que é reagente limitante? Reagente limitante é aquele reagente que está em menor quantidade. É ele que vai determinar a reação. Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma reação de água com ácido sulfúrico. Digamos que a reação é 1 para 1. Só que aí eu vou fazer uma reação, eu vou pegar uma piscina, muita água, 20 mil litros de água, para reagir com um copo de ácido sulfúrico. Então, não importa o tanto de água que tem, porque é tanto. Quem vai determinar o quanto que vai ser formado de reagente é o copo, é o ácido sulfúrico, né? Porque ele está em menor quantidade. Então, a gente usa quem está em menor quantidade, aquele que é o reagente limitante, para fazer os cálculos, tá? Em mols. Então, a gente tem que descobrir quem está em menor quantidade. Rendimento é assim. Se a reação fosse perfeita, digamos que formar 100 gramas do produto, mas não é perfeita, digamos que ela tem um rendimento de 50%. Então vai formar o quê? 50 gramas, metade. Então o rendimento, como que a gente aplica ele? A gente multiplica pelo resultado final. Então se você achou 200 gramas e o rendimento é de 80%, você multiplica por 0,8, 0,8, tá? Ou você faz uma regra de 3 que eu vou mostrar aqui. Então, vamos lá. O que o exercício pede? A massa de cromo produzida. O que ele deu de informação? 10 mols de trióxido de cromo e 60 gramas de alumínio. Tá vendo que a gente tem dois pontos de partida? Dois reagentes? Então a gente precisa ver quem é o limitante aí, tá? O outro a gente ignora. Monta a reação, monta a tabela, vai ficar assim. Coloca os dados. Massa molar, massa molar do cromo, não coloquei aqui, dá 52. Tá? Esse número grande na frente não usa para fazer massa molar, tá? Vamos completar agora. Aqui já está em mols, né? Mols de alumínio, 60. 60 gramas é quantos mols? Você vai fazer 60, não, 600. Número de mols é massa dividido pela massa molar, que é 27. 600 dividido por 27 vai dar uns 22. Agora a gente analisa. Quem está em menor quantidade aqui? Tem que tomar cuidado, tá? Porque é quantidade estequiométrica. Então, ó, o que a reação está falando? Que 1 mol de Cr2O3 reage com 2 mols de alumínio. Então, precisa ter o dobro, exatamente o dobro. Se é 10, precisaria ter quanto? 20. Mas são 20? Não, é 22. Então, o alumínio está sobrando. Então, quem é o reagente limitante é esse aqui, ó. Se esse aqui está em excesso, ignora, tá? Então, é quem está em menor quantidade estequiométrica. Entenderam? 10 mols do Cr2O3 precisaria de 20 mols de alumínio. Mas não tem 20 mols de alumínio, tem 22. Está em excesso, certo? Para reagir com 22 mols de alumínio, precisaria de 11 do outro. Mas não tem, tem só 10. Ele é o menor, ele é limitante, tá? Certo. Então ignora o alumínio, vem daqui para cá, ó. Vira, desce, mesmo de sempre.
Aqui a relação de Cr2O3 e cromo é quanto? 1, tá vendo? 1 para 2. Então, se eu tinha 10 mols, vai formar quanto? O dobro, né? Se é 1 para 2, vai formar 20. Coloca aqui, ó, 20. Qual que é a massa? Usa a fórmula lá. Número de mols, 20, é igual a massa molar. Massa, né? Que eu não sei, x. Massa molar é 52. 52 passa multiplicando. 20 vezes 52 dá quanto? 1040. Tem essa resposta? 1040 gramas? Não tem. Por que que não tem? Porque isso é o ideal. Se fosse 100% o rendimento. Mas não é. Dessas 1000 gramas, só 80% vai ser formado. Né? Isso aqui é o ideal, mas não é o ideal que vai acontecer. Quanto que é 80% de 1000, mais ou menos? 800, né? Então vai ser algo próximo de 800, um pouco mais. Resposta A. Como que eu fiz isso? Vamos com calma, então. 1040 é se fosse 100%. Faz uma regra de 3. Se 1040 é 100%, 80% é quanto? X. Multiplica cruzado aqui, você vai achar que o x é 832. Certo? É assim que a gente faz rendimento. Então, multiplica no final, depois você terminou tudo, multiplica pelo rendimento ou faz uma regra de 3. Isso aqui dá well. Pausa o vídeo, tenta fazer. Certo? Vamos lá então. Aqui ele dá um texto, vou ir direto aqui. O que que ele dá? Massa de ferro, olha lá. 558 quilos de ferro. Ele reage com ácido sulfúrico com uma quantidade suficiente, então o ácido sulfúrico aqui está em excesso, não precisa se preocupar com ele. Deu a reação e vai formar gás hidrogênio, certo? O H2, para encher o balão. Ele pede o quê? Qual foi o volume? O volume de gás hidrogênio. Então, para esse exercício, a gente vai usar a terceira linha ali, que é o volume. Como que faz isso? Pega os dados, joga os dados na tabela. Então, ó, o que que ele deu? Massa de ferro. Coloca lá, massa de ferro. 558 quilos. Vamos colocar em grama? Multipliquei por 1000 para dar em grama. Qual que é a massa molar do ferro? 56, tá aqui, ó. Qual que é a massa molar do H2? 2, né? Cada H é 1, são 2 Hs, 2. O que que ele pede? Volume. Coloca um X lá no volume. Agora a mesma coisa de sempre. Sobe, vira e desce. Se eu sei a massa de ferro, eu sei o número de mols, né? É só usar a fórmula. Número de mols é o quê? Massa de ferro, 558 mil, dividido por 56. Vamos arredondar esse número aqui, ó. Em vez de trabalhar com 558, vou arredondar aqui para 560 mil. Por que 560? Porque fica mais fácil de dividir, né? 56 dividido por 56 é 1. Sobrou quantos zeros aqui, ó? 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 10 mil mols. Coloca lá. A relação aqui não é 1 para 1? Ó, 1 mol de ferro forma 1 mol de H2. Então, se a relação é 1 para 1, vai formar quanto? 10 mil mol de H2. A mesma coisa. Certo? Agora a gente precisa lembrar lá da relação de volume. 1 mol, qual que é o volume de 1 mol? 22,4. Se 1 mol é 22,4, 10 mil mols vai ser quanto? 22,4 vezes 10 mil, né? Vai dar esse número aqui, né? 224 mil litros. Isso aqui em notação científica fica como?
Notação científica, você coloca uma vírgula aqui, ó, no primeiro número. Conta quantas vezes você puxou a vírgula lá do começo, que a vírgula estava aqui, né? Você puxou uma, duas, três, quatro, cinco. Então fica 2,24 vezes 10 a quinta. Qual a alternativa que está mais próximo disso? A letra D. Então é a D que você chuta. Mas por que que não bateu certinho? Porque é 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. A CNTP é 1 atm, tá certo? Só que é a 0 graus. Então não está na CNTP. Como está mais quente, o gás expande um pouquinho. Então ele fica um pouquinho maior. Então 2,45, mas não expande tanto não, até ficar o dobro do volume assim. Certo? É isso. A 6. Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos lá. O Brasil é um dos maiores produtores de estanho do mundo. O estanho pode ser encontrado na forma de cassiterita, que é esse composto aqui. A reação para se obter o estanho metálico pode ser representada pela seguinte equação. Deu a equação, e aí, esse aqui é diferente. O que ele deu? Massa de cassiterita. Ele deu também a massa de SN. E ele pede o volume de gás obtido. Quem que é o gás aqui? CO, né? Que é o único gás. Então, vamos colocar os dados. 5 kg de cassiterita, 5.000 gramas. 1,8 kg de SN, 1.800 gramas. Opa. E a gente quer o quê? Volume de gás, CO. X aqui. Qual dos dois que a gente vai usar para descobrir o X? A gente vai subir a partir dos 5.000, sobe, vira e desce, ou a partir dos 1.800? Como a gente quer descobrir o quanto de reagente, de produto que foi formado, a gente tem que partir do outro produto que está sendo formado. Porque eu não sei. Aqui ó, tem 5.000, mas será que todos esses 5.000 estão reagindo? A gente não sabe. O que a gente sabe é que formou 1.800 gramas de SN. Então, se formou SN, também vai formar CO, porque os dois são formados juntos. Se eles são formados juntos, então a gente analisa os dois juntos, tá? Então eu não posso usar esse aqui, porque o exercício não falou que reagiu completamente. Então, se você quer analisar um produto, você tem que partir do produto, do outro produto formado, certo? Então vamos lá. Sobe, vira e desce. 1.800 gramas de SN dá quantos mols? Joga na fórmula. Número de mols é igual a massa, 1.800 gramas, dividido pela massa molar, que é 119. Certo? Quanto que dá essa conta aqui? 180 dividido por 119. Aproximadamente 1,5. Não, 1.800, né? 15. 15 mols. Coloca lá, 15 mols de SN. Agora que tem que tomar cuidado, ó. Qual que é a relação estequiométrica? 1 SN para 2 de CO. Então é o dobro de mols. Se é o dobro e tinha 15, quanto de CO que vai formar? Se é o dobro, 30, né? Tem que seguir a estequiometria da reação. Mol para mol é o que é a reação, ela dá as quantidades em mol que estão reagindo. Então, se é 1 para 2, é 15 para 30. Tem o número de mols? Aqui eu não coloquei a massa, né? Molar do CO é 12 mais 16. Quanto que é 12 mais 16? A massa molar do CO é 28. Esqueci de colocar aqui. Tem o número de mols e tem a massa. Quero descobrir. Não, aqui. Ele quer descobrir o volume, tá? Ele não quer descobrir a massa.
Ele não quer descobrir a massa, quer descobrir o volume, então nem precisa calcular a massa molar. Porque não são 30 mols? 1 mol, qual que é o volume de 1 mol? 1 mol não é 22,4 litros? Isso que é 1 mol, né? Quantos mols que a gente tem? 30. Então, se 1 mol é 22, 30 vai ser quanto? 30 vezes mais, né? 30 vezes 22,4. 672. Letra D. Entenderam? A gente achou o número de mols e a gente quer o volume. Se 1 mol é 22,4, 30 mols vai ser 679, 72, tá? É só multiplicar por 30. O meu deu 672 é porque eu arredondei o 15, tá? Mas é o mais próximo, 679. Certo? Então, é a mesma coisa de sempre. Sobe, vira e desce. Penúltima. Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos lá. Tá aqui a reação. Ele fala que o estômago produz 0,24 mol de HCl. Então ele já deu aqui, ó, mol de HCl. Vou colocar aqui, ó, mol de HCl 0,24. Aí ele pergunta o volume. Aqui tem que tomar cuidado, tá? Não é volume de gás, é volume de medicamento. Então esquece os 22,4 lá. Qual é o volume de medicamento que a gente tem que tomar para neutralizar todo esse ácido em um dia? Bem, se eu souber quantas gramas de base eu vou precisar, né, que é o ALOH3, que é a base, reage com ácido neutralizando. Se eu descobrir a massa, X aqui, ó, eu vou descobrir o volume, né? Porque o medicamento tem 26 gramas em cada 1000 ml. Então, se a gente descobrir quantas gramas, a gente vai descobrir quantos ml. Certo. Então, aqui, ó, nem precisa subir. É só virar e descer. 0,24 mols de HCl vai precisar reagir com quantos mols de base? Então, aqui, ó, tem que tomar cuidado. A relação não é 1 para 3? Então, é 3 vezes menor. Então, você tem que dividir por 3. Quanto que é 0,24 dividido por 3? 0,08. Certo? Por quê? Porque é 1 para 3. É 3 vezes maior. Então, 8 para 24. 3 vezes maior. Vamos achar a massa, então. Número de mols é 0,08. A massa eu não sei. Massa molar é 78. Passo 78 multiplicando. Vou fazer aqui 0,08 vezes 78 dá 6,24 gramas. Então, essa é a quantidade de gramas de base que a gente precisa do AlOH3. Certo? Qual que é o volume, então? Qual que é o volume que a gente precisa? A gente sabe que 26 gramas é o quê? 1000 ml. É uma regra de 3 aqui. Se 26 gramas é 1000 ml, 6 gramas é quanto? 6,24. Faz a regra de 3 aí. Então, 6,24 vezes 1000, dividido por 26 vai dar 240, tá? Então, resultado aí é 240 ml. Beleza? Último. Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos lá. Esse exercício aqui ele é diferente porque a gente precisa montar a reação. Ele não deu a reação, a gente precisa montar. Então, ó. Para oxidar completamente toda a matéria orgânica, precisou de 48 miligramas de oxigênio. Admitindo que a matéria orgânica pode ser representada por C6H10O5,
e sabendo que sua oxidação completa produz CO2 e H2O, qual a massa de matéria orgânica por litro na água do rio? Então, ó, o que está reagindo aí? A matéria orgânica com o oxigênio, né? Que a matéria orgânica está sendo decomposta pelos micro-organismos que precisam de oxigênio. Então, o C6H5H10O5 vai reagir com oxigênio, formando o quê? CO2 e H2O. Monta a reação aqui, ó, e balanceia, tem que estar balanceada. Então, se aqui tem 6 carbonos, coloquei um 6 aqui. Se aqui tem 10 Hs, coloquei um 5 aqui, porque 5 vezes 2 é 10. E aqui tem 17 Os, aqui tem 17 Os. Certo? Agora é só fazer o de sempre. Sobe, vira e desce. 48 miligramas. Vai dar quantos mols? Faz a reação lá. Número de mols é massa, 48, dividido pela massa molar, que é 32. Isso aqui, se eu não me engano, dá 1,5. 42 dividido por 32 é 1,5. Coloca lá. 1,5. Então, 48 miligramas, aqui eu coloquei miligramas porque o resultado está em miligramas, tá? Não precisa colocar em gramas. Vai dar 1,5 mols. A relação aqui é 1 para 6, não é? Olha lá. 1 para 6. Se é 1 para 6, 1,5 tem que ser quanto? 6 vezes menor, né? Vai dar 1,5 dividido por 6, 0,25. Certo? Então, 0,25 é 6 vezes menor do que 1,6. Porque a relação aqui é 1 para 6. 1 vira 6. Então, 0,25 vira 1,5. Quanto que é x? Joga na fórmula. Número de mols, 0,25. A massa, não sei. X. Massa molar, 162. Está aqui em cima. Passo 162 multiplicando. Vai dar 40,5. Letra B. Certo? Não é difícil, pessoal. É só não se perder nas contas e na interpretação. Ver o que o exercício deu e o que ele pede. Sobe, vira e desce. É só isso. Estequiometria. Beleza?